Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 3, começando no primeiro, diz assim: Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é santa, perfeita, eterna, poderosa. Que o Senhor agora possa usá-la para ensinar, ministrar os nossos corações. Que o Senhor me use para falar com poder esta manhã. Nos dê ouvidos para ouvir, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E hoje nós vamos começar um tema: a autoridade do pregador. A autoridade do pregador. Hoje em dia, essa questão de autoridade do pregador é uma questão muito confusa. Existe muita confusão, existe muito ensino bobo, basicamente, voando por aí. Há abuso de autoridade por parte de pastores? Existem pastores que estão usurpando, digamos assim, a autoridade que não lhes pertence. Existem pastores que estão indo além da autoridade que Deus outorgou para eles. Da mesma forma, existe o outro extremo, o outro oposto, que é justamente a negligência à autoridade pastoral por parte de muitos crentes, muitos cristãos. E o resultado disso, tudo isso culmina numa posição errada, que na realidade é uma reação a esse equívoco. E nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, um salmo que é muito usado, ele é um salmo que em si não tem problema, tomado no seu contexto, mas no Salmo 105 e versículo 15, salmo muito usado em alguns meios, o famoso salmo que diz: Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Não toquei os ungidos. Tá? Isso daqui não quer dizer que o pastor... E veja bem, vamos fazer uma diferença mais tarde sobre pastor e pastor. Pastor com P maiúsculo, pastor com P minúsculo e pastor que não tem P, é o astor, não tem nada, tá bom? Mas esse versículo aqui que eu acabei de ler não dá ao pastor uma carta branca para ele fazer o que bem quiser e ninguém pode achar ruim. Não é isso que está falando. Diz que não toquei os meus ungidos, não maltratei os meus profetas. Não quer dizer, muito pastor acha que eles são tipo uns semideuses. Eles se acham acima do bem e do mal, eles se acham uma condição quase que papal, onde o que o Papa fala está falado, e ninguém pode piscar, achar ruim e fazer careta para eles, senão vão queimar no fogo do inferno. Não é bem assim. Tá? E o que isso tem causado é uma certa revolta por parte de pessoas que vão para o outro extremo, que acham que o pastor não tem autoridade nenhuma, o pastor é apenas uma pessoa a mais, e ele é o pastor, como vamos ver, não é ninguém em si, especificamente em si, não é alguém especial, não é ninguém que merece ter privilégios especiais, ele pessoalmente não, mas sim a posição, como nós vamos ver. Mas isso daqui então não foi designado para dar impunidade ao pastor. Isso não foi designado para dar uma carta, um cheque branco para o pastor. Então, esses extremos levam a uma situação onde a autoridade pastoral, que vem de Deus, se torna vituperado por essas reações aqui. Então, a verdade é que não há nada especial, como eu falei, na pessoa do pastor. Todo pastor, como todo mundo, é pecador, é imperfeito, ele tem falhas, ele tem suas fraquezas, ele sofre tentações, desencorajamento, ou seja, ele é um ser humano. Se você cortar, sai sangue, sabia? Sai sangue, o sangue é vermelho igual o seu. Então não há nada especial, ou santo, ou nobre, sabe? O suor dele não vai curar você, o sangue dele não vai curar você, esse tipo de coisa assim. Não existe, a sombra dele não vai curar você. É uma pessoa normal, pessoa como você, mas é alguém que deve ter sido chamado. Todo pastor tem que ser chamado, tem que haver um chamado claro, nós já falamos sobre isso. Ele tem que ser alguém que é um exemplo, nós vamos ver isso também. Um pastor que não serve de exemplo, ele não é um pastor, porque um dos papéis principais de um pastor é servir de exemplo. Fazer o que eu faço, não só fazer o que eu falo. E alguém que é capacitado, ou seja, existem certas condições que, se Deus realmente chamou aquela pessoa para ser pastor, ele vai se enquadrar dentro dos pré-requisitos e dentro da capacidade. Por quê? Quem Deus chama, ele capacita. Então, se alguém se diz chamado, mas não se enquadra nas capacidades e habilidades de um pastor, eu não sei ser exemplo, eu não sei. Então, Deus não chamou você. Porque a quem Deus chama, Deus, ele equipa, ele capacita. Então, existem alguns pré-requisitos para se enquadrar nisso. Além disso, a posição
E a autoridade que a posição tem deve sim ser respeitada, não pela pessoa necessariamente, mas pela posição. Agora, existem casos onde a igreja desenvolve um respeito maior ou além para a pessoa, porque, por exemplo, eu estou pensando agora num pastor, colega meu, e ele é pastor de uma igreja há mais de 40 anos. Ou seja, você é pastor de uma igreja, você zela para uma igreja há mais de 40 anos, tem pessoas naquela igreja que nasceram, e muitas que desde que nasceram você casou elas, você tratou, ajudou, aconselhou, enfim. Então você gera uma espécie de um respeito, de uma autoridade que vem pelo simples fato da longevidade do pastorado. Mas isso não quer dizer que alguém que entra no pastorado numa igreja, por exemplo, digamos que esse meu irmão, aí um dia que ele se aposenta ou sai do ministério por algum motivo, aí ele vai ser substituído, então entra um pastor que começou na semana passada, não quer dizer que aquele pastor que começou na semana passada não é digno de respeito, que ele não tem autoridade simplesmente porque ele começou um mês, um ano, 6 meses, uma semana atrás. Não, mas o outro pastor estava aqui há 40 anos. Sim, eu entendo que ele vai ter um certo carinho e respeito por ele maior, mas não quer dizer que o que chegou agora está isento e não deve ser respeitado, de modo algum. Ele não precisa respeitar o respeito do crente, porque se Deus colocou ele lá, ele já tem o respeito de Deus, então deve ter o respeito da igreja. Tá? Eu entendo, alguém está lá há 40 anos vai ter um respeito, a autoridade vai ser vista de uma forma diferente, eu entendo, é natural e normal, mas não quer dizer que é algo pessoal, é alguma coisa que Deus colocou lá. Então hoje eu queria começar a ver algumas coisas importantes acerca dessa questão de autoridade pastoral. Então, nós lemos agora há pouco Romanos 13, versículo 1 ao 3, onde fala sobre autoridade de modo geral. Mais especificamente, Romanos 13 está falando sobre autoridade civil, do governo civil. Mas nós lemos aqui no versículo 1, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Versículo muito importante. Aqui está dizendo que toda alma quer dizer o quê? Toda alma. Então ninguém fica de fora. Todo mundo tem que estar sujeito. Sujeito é o quê? Você estar submisso, você obedecer, você seguir, você se sujeitar àquela potestade. O que é uma potestade? Uma potestade significa a autoridade. Nada mais do que isso, a autoridade. Então, todo mundo deve ser sujeito às autoridades. Quais? Superiores. Ou seja, tem autoridade superior, e do mesmo modo você é autoridade sobre as pessoas que estão abaixo de você. Todo mundo tem autoridade, em algum grau. Não, pastor, eu não sou nada. Tem. Você pode ter um irmão mais novo na sua família, você pode ter um vizinho, um colega, alguém na igreja. Todo mundo tem um certo grau de autoridade. Uma vez que se torna um marido, se torna um pai, se torna... Então, todo mundo tem autoridade em algum grau ou outro, mais ou menos, mas todo mundo tem autoridade. Então, a autoridade superior são aquelas autoridades que nós estamos debaixo, da mesma forma que você é autoridade sobre algumas pessoas também. Mas aqui fala, toda autoridade sujeita a toda a potestade superior, porque não há potestade, ou seja, não há autoridade que não venha de Deus. Então, não existe autoridade nenhuma, inclusive autoridade eclesiástica, autoridade pastoral. Se toda autoridade vem de Deus, isso inclui também a autoridade na igreja. Que vem de quem? De Deus. Aí continua, se restasse alguma dúvida, e as potestades, ou as autoridades que há, foram ordenadas por Deus. Então fala, toda autoridade vem de Deus, e as autoridades foram ordenadas. Vem de ordem, colocadas, impostas. É uma ordem de Deus. Então, nós temos que entender que toda autoridade, ela vem de Deus, inclusive a autoridade pastoral. Paulo mas em Atos capítulo 20, ele estava falando a pastores. Atos 20, 17 fala assim: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Aqui Paulo ele está fazendo a sua viagem de despedida, digamos assim. Ele voltou fazendo a sua segunda viagem missionária, revisitando muitos dos trabalhos que ele havia ou iniciado, ou participado, e ele está a caminho de Jerusalém. Ele não deveria estar indo para lá, mas isso é outra conversa, para outra ocasião, mas ele estava indo, juntando. E quando ele passou em Mileto fica perto de Éfeso, então ele passou ali e mandou chamar os anciãos. Essa palavra anciãos é a palavra grega presbúteros. Alguém pode adivinhar qual a palavra traduzida em português? Presbíteros. Ela fala, pastor, mas presbítero é o quê? É outro nome, é outro título do pastor. O pastor é chamado na Bíblia de ancião, que é a tradução de presbíteros. Ele é chamado de episcopo, que é episcopos. Ele é chamado de pastor, ele é chamado de uma série de coisas.
Porque cada nome, cada título, ele envolve uma certa função. Por exemplo, pastor se refere ao pastor que está pastoreando o rebanho, a igreja, etc. e tal. O episcopo é aquele que está epi em cima, escopo olhando, aquele que está supervisionando. Uma boa tradução para episcopo seria supervisor, alguém que está supervisionando. E ancião denota alguém que tem experiência, alguém que tem sabedoria, alguém que foi experimentado, é maduro. Não quer dizer que ele precisa necessariamente ser um ancião, mas é uma das características do pastor. Então ele mandou chamar os pastores daquela região para se encontrar com ele. E aqui chamou eles, começou a falar com ele. E olha no versículo 28 de Atos 20, onde fica bem claro essa questão da autoridade e de onde vem a autoridade. No versículo 28 de Atos 20, Paulo falando aos anciãos aqui, que ele mandou reunir, fala assim: olhai, pois, por vós. Então ele está falando para eles: olhai por vós, cuidado, observem, atenção, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então veja só que interessante, lá no versículo 17, ele fala a essas pessoas, chamando-os de quê? De anciãos, presbíteros. Aí falando para as mesmíssimas pessoas, ele agora os adereça como bispos, que é o quê? Episcopos. Então você veja que ancião e episcopo é o mesmo grupo de pessoas, são pastores. Tá? Mas ele fala o quê? Olhar por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Ou seja, quem colocou você, quem ordenou você para estar apacentando o rebanho foi quem? Foi o Espírito Santo, que é Deus. Então a autoridade aí vem de Deus, estava sobre os anciãos e os bispos, ou seja, sobre os pastores, e a autoridade, e ela provém de Deus, como nós já sabemos. Então, tanto o pastor quanto os membros da igreja, eles precisam entender a respeito dessa questão de autoridade pastoral, para que o pastor possa liderar, e 2, para que a igreja possa então seguir. Porque se o pastor é aquele que vai apacentar, esse termo apacentar a igreja é um termo ligado ao pastorado, a pastor, se apacenta ovelhas, por exemplo. Jesus mandou Pedro apacentar os crentes, né, o rebanho, lá no final do livro de João. Então apacentar está ligado com pastor. Então aqui tem pastor, tem bispo, tem ancião, e tudo isso requer o quê? Requer liderança da parte do pastor. Mas se o pastor não compreende e entende isso, e acha que ele não tem autoridade para liderar, adivinha o quê? Ele não vai liderar. Agora entenda uma coisa: quando não existe o poder constituído por Deus liderando, vai criar-se um vácuo. E esse vácuo vai ser preenchido. Tudo sempre tem liderança. Toda organização viva e orgânica, o qual a igreja é uma, precisa de uma cabeça. Algo sem cabeça está morto. Então uma igreja onde o pastor é fraco, por algum motivo ele não entende que ele é o líder, ou fica por algum motivo, esse vazio vai ser preenchido por quem? Alguém vai preencher. Ou um irmãozinho, ou uma irmãzinha, ou um grupo de pessoas, ou uma família, ou uma panelinha, ou um comitê de alguma coisa, mas alguém, alguma coisa vai tomar as rédeas, vai assumir a liderança. Vai assumir a liderança. Existem, por exemplo, denominações, nós não somos uma denominação, nós somos uma igreja independente local, mas existem denominações onde quem manda na igreja não é o pastor. É um comitê, ou é um grupo, ou isso ou aquilo. Por exemplo, que me vem à mente mais famosamente a igreja presbiteriana. Na igreja presbiteriana, quem manda na igreja são os presbíteros. Pastor, mas a Bíblia não fala que presbíteros são os pastores? Pois é. Lá eles têm a distinção, que pastor é uma coisa, presbítero é outra. Mas como eu mostrei aqui em Atos capítulo 20, Paulo está falando para pastores. E ele chama de bispo e episcopado. Então, se o episcopado é presbítero e o presbítero é episcopado, como é que fica a coisa? Tá? Fala sobre apacentar. Então, entenda, o que está acontecendo aqui é o seguinte, é que igrejas estão tirando esse poder. Então, na igreja presbiteriana, o pastor não manda na igreja. Ele prega, mas ele não manda na igreja. Quem manda na igreja é esse comitê, esse grupo chamado presbítero, que são homens da igreja, e eles que mandam, decidem, tal e coisa. O pastor não tem muita liderança. E mesmo assim, essa igreja não é independente, porque ela é submetida a um presbitério a nível local, que é submetido a um presbitério regional, estadual, nacional, ou seja, não existe uma independência nenhuma. Isso se reflete na igreja, onde o pastor não tem a independência de liderar a igreja. Então, outras igrejas existe um pastor que nominalmente tem um poder, mas quem manda mesmo é uma família muito antiga, que está na igreja há muito tempo, e essa família manda e controla, e o pastor é um fantoche na mão dele. Existem situações assim.
Então, quando o pastor e a igreja não entendem a questão de autoridade pastoral, que foi Deus que constituiu, foi Deus que ordenou, cria-se um desequilíbrio, uma bagunça, fica uma coisa bagunçada. E a igreja não funciona como deveria, porque ninguém está entendendo direito essa questão da autoridade pastoral. E por isso que nós estamos tendo esse estudo. Não que nós temos um problema aqui nessa igreja, mas para a gente saber isso de forma mais completa. Então, sendo proveniente de Deus essa autoridade, então essa autoridade nunca deve ser abusada pelo pastor e nem tampouco negligenciada pela igreja. Haverá prestação de contas a Deus. Por quê? Se Deus dá autoridade, quem receber aquela autoridade vai prestar contas para quem? Para Deus. Tanto o crédulo quanto o incrédulo. Tá? Tanto o crédulo quanto o incrédulo. Eu me refiro aqui ao governo civil. Tem muito governante que não é crédulo. Eles vão prestar contas para Deus. Quer dizer então que a Dilma e o Lula e o Temer e o Collor e o Sarney e tantos outros presidentes vão prestar contas para Deus? Vão. Por quê? Porque eles tiveram autoridade. Não, pastor, mas ali foi uma eleição democrática. Foi Deus que colocou eles ali. Tá? Você pode não gostar do presidente que está no poder, você pode não gostar do presidente que está no poder, mas sabe o que colocou ele ali? Deus. Por quê? Nós lemos aqui que não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Foi Deus que colocou ele ali. A pessoa foi desonesta, roubou, corrompeu. Vão prestar contas para Deus. Talvez não para a justiça, que nós temos um judiciário meio enrolado, tal e coisa. Mas sabe uma coisa? Da justiça de Deus, ninguém escapa. Haverá uma prestação de contas. Agora, voltando para a igreja, a mesma coisa, haverá uma prestação de contas. Igualmente de quem detém a autoridade, mas também de quem negligencia aquela autoridade. Então, se Deus colocou o pastor, não estou falando de mim pessoalmente, mas a figura do pastor foi constituída por Deus, foi ordenada por Deus, e ela é negligenciada, entenda, a pessoa que negligenciar vai prestar contas para Deus, assim como se eu negligenciar minha autoridade, eu abusar da minha autoridade, eu vou também prestar contas para Deus. Então toda autoridade vem de Deus e todo mundo responderá para Deus, tanto pela autoridade como se submeter à autoridade. Porque versículo 1 de Romanos 13, toda alma esteja sujeita às potestades. Isso inclui também o quê? A autoridade pastoral. Então, nós temos que entender que é dois lados. Tem a gente que não negligenciar e também não abusar. E isso inclui o pastor, é claro. Como eu disse, a autoridade pastoral não é uma carta branca para a gente fazer o que bem quiser, como pastor. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 3, Pedro escreve assim, falando com pastores, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então veja aqui, Pedro está falando, inspirado pelo Espírito Santo, que o pastor não é para ter o quê? Domínio. Essa palavra domínio é interessante, ela quer dizer senhorio. Ou seja, não é para não é para o pastor ser o senhor, dominar, controlar, mandar. Não é. É para fazer o quê? Não como tendo domínio, mas servindo de quê? Exemplo. Então não é para dominar, não é para... Eu sempre digo, eu não mando na vida de ninguém, não quero, não tenho jurisprudência na vida de ninguém. Tá? Ninguém tem que pedir permissão para mim para fazer A ou B ou C. Cada um decide por conta própria. Meu papel é o quê? É aconselhar, pregar, ensinar. Isso é um exemplo. Aí você decide se você quer seguir o conselho. E o meu conselho tem que ser bíblico, é claro. Não é para estar aqui pregando a opinião, aconselhando o que eu acho, mas o que Deus está falando. Então, não é uma carta branca, não é para o pastor nenhum exercer domínio. Tem muitas igrejas que, infelizmente, isso acontece. Tem muita igreja que, praticamente, a pessoa vai lá, tem que beijar a mão do papastor, né? Chega lá e beijar o pé dele, porque o papastor... Gente, que é isso? Tem igreja que tem que confessar os pecados ao papastor. Chama papastor porque é um papa quase, né? Se coloca como uma espécie de um papa que é o dono da verdade, que todo mundo reverencia. Não, gente, que é isso? Acontece? Acontece. Isso é o quê? Muitas vezes é abuso de autoridade da parte pastoral e uma falta de entendimento da parte da igreja, que está idolatrando, reverenciando e dando mais autoridade do que Deus passou. A gente deve confessar os nossos pecados para quem? Para Deus. E para que a gente ofendeu. Então, se eu pequei contra o neto, eu vou lá e, neto, desculpe, eu fiz isso e aquilo, me perdoe. Tá? E para Deus, eu pequei contra o neto e contra ti, me perdoe. Pronto. Agora, não eu pegar aí para a terceira pessoa, um pastor, que nada a ver com a história. Pastor, vim confessar aqui porque eu pequei contra o neto. Vai falar com o neto, vai falar que está falando comigo. Eu vou absolver seus pecados?
Tá? Então existe muita falta de entendimento sobre isso. Então, olhe comigo para 2 Tessalonicenses, capítulo 3, onde trata muito interessantemente, eu acho, dessa questão de autoridade. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e olhe comigo no versículo 8, e diz assim, versículo 8, do 3º capítulo, da 2ª epístola aos Tessalonicenses. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Isso é Paulo, tá? Falando com a igreja em Tessalônica. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Versículo 9. Porque não tivéssemos o quê? Autoridade. Veja só. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o quê? Exemplo. Veja só como exemplo e autoridade estão ligados. Não porque não tivéssemos autoridade, quer dizer que eles tinham autoridade. Eles tinham. Bom, não como se eu não tenho autoridade, eu tenho. Mas para vos dar em nós mesmos, mesmo exemplo para nos imitardes. Veja bem, o pastor dá o exemplo para quem? Para a igreja imitar. Aí continua. Porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Isso aqui tinha gente na igreja ali, probleminha nessa igreja em Tessalônica, tinha gente que não trabalhava e queria ficar comendo. Como? Eles iam para a casa dos irmãos, eles iam para a igreja e ficavam, e aí, vou filar um ranguinho aqui com vocês, tem uma feirinha aí para mim, tem alguma coisa. Trabalhar eles não queriam, agora queriam ficar comendo de graça daqui e dali. E Paulo falou, não. Quem não trabalha, não coma. E para dar exemplo, eles faziam o quê? Eles trabalhavam secularmente, além de trabalhar na obra do Senhor. Pastor, isso é correto? Não. Eles optaram voluntariamente por fazer isso para ser um exemplo. Tanto que ele fala aqui, não porque não tivesse autoridade. Ele fala, olha, a gente de você não recebeu ordenado, não recebeu dinheiro, não recebeu alimento. Fala aqui, olha, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite. Ou seja, eles trabalhavam dia e noite, suavam no ministério e secularmente, para quê? Para não, fala aqui, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade. Não, nós temos autoridade, nós temos o direito de receber sim o nosso pão, receber sim o nosso salário, receber sim o nosso sustento de vocês. Mas como tem muito irmãozinho aqui, que está só mamando, filando e não trabalhando, para servir de exemplo para vocês, nós vamos abrir mão do nosso salário, nós vamos trabalhar para mostrar para alguns irmãos aqui que quem não quer trabalhar não deve comer. Então já sei, está dizendo que o pastor então não deve receber salário da igreja. Não está dizendo isso. Está dizendo que nesse caso em Tessalônica, para tratar de um problema que havia na igreja, o pastor dali, no caso Paulo, eles tinham outros pastores que trabalhavam com ele, né? Eles voluntariamente escolheram abrir mão daquilo para servir de exemplo. Mas você vê que eles tinham o quê? Eles tinham autoridade. Eles tinham autoridade de receber sustento e salário dos irmãos da igreja. Mas para não ser pesado a eles, eles abriram mão disso para servir de exemplo, para que eles fossem imitados para as pessoas da igreja. Então veja bem, aqui o pastor, de uma coisa, quem está sacrificando aqui é o pastor, é a igreja. Não é interessante hoje? Tem muitos pastores que vivem em mansões e tem jatinhos e fazendas e carros de luxo e tal e coisa. Eles não estão sacrificando nada, gente. Não estão sacrificando nada. Ali não é o pastor cuidando da ovelha, é a ovelha cuidando, as ovelhas cuidando do pastor e o pastor não cuidando das ovelhas. Não cuidando das ovelhas. Ali o pastor não está fazendo nada para as ovelhas, está só mamando, só recebendo. Então, mais uma vez, são dois extremos. Questão de autoridade. Existem pastores que abusam da autoridade em que eles estão se... ali é pastor, não tem o P, são falsos pastores, que estão se enriquecendo, vivendo vida de alto luxo, pessoas que são listadas entre as pessoas mais ricas do mundo, não só do Brasil, grandes fortunas do Brasil, pertencem a quem? A pastores. Como que uma coisa dessa?
Não estou dizendo que o pastor não vem embaixo da ponte, na pobreza, passando fome, mas existe, sabe, existe uma posição que fica, sem dúvida alguma, exagerado. É errado o pastor ter uma boa condição? Não, se Deus assim permite, a gente não tem nada de contra. Agora, quando você começa a ter mansões, fazendas, milhares de cabeças de gado, jatinho particular, avião particular, helicóptero, e vivendo uma vida de luxo extremo, algo está errado, gente. A gente não vê Jesus vivendo assim. Tá? A gente não vê isso. Então, aí cai para o outro lado. Existe certas pessoas que acham que não, o pastor não pode receber dinheiro da igreja, o pastor ele tem que trabalhar. Inclusive, existem denominações onde o pastor não trabalha. Onde o pastor trabalha, perdão. O pastor não recebe 1 centavo da igreja. O pastor vai trabalhar secularmente, tempo integral e se manter. E vai ser pastor ao mesmo tempo. Qual o problema com isso? Bom, o problema com isso é a pessoa trabalha tempo integral, tem família tempo integral. Como é que ele vai se dedicar à obra? Eu conheço uma certa igreja que tem culto todo santo dia, 2 vezes por dia. Como é que o pastor vai estudar, se preparar para trazer para a igreja ensino e pregação 14 vezes por semana, fora aconselhamento, fora... Não tem. Acontece assim, o pastor prepara a mensagem assim: Deus, me coloca na minha boca o que eu vou falar. Ele abre a Bíblia e sai. Por quê? Ele simplesmente, fisicamente, humanamente, não tem tempo para ter um emprego, um trabalho integral, ter família, ter tudo. E não tem como, não tem tempo de fazer visitação, de estudar, dedicar, planejar, não tem. Baseado em quê? Não, o pastor não pode receber dinheiro porque isso é errado. Não é isso que está dizendo aqui. Então, essa questão de autoridade pastoral, ela cria muitos desequilíbrios na igreja. Muitos desequilíbrios na igreja. Tá? E a gente tem que entender que existe o ponto de equilíbrio. A gente não pode ir nem para o extremo, nem para o outro, porque Deus, Ele dá a sua palavra, nós não devemos ir além, nem ficar aquém do que Ele está ensinando aqui na palavra de Deus. Então, a autoridade pastoral é uma realidade, Deus instituiu, e é importante saber lidar para que a igreja tenha saúde, senão a igreja ela vai sofrer. Olhe comigo agora para Hebreus capítulo 13. Estamos vendo aqui a respeito da autoridade pastoral. Nós vimos a questão de que a autoridade pastoral ela é uma realidade, não é alguma coisa que inventaram, mas é bíblico, e eu dei apenas alguns exemplos, não foi um estudo exaustivo de forma alguma, mas Hebreus 13, versículo 17 fala assim. Vamos falar agora sobre a submissão à autoridade pastoral. Diz assim Hebreus 13, versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por suas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a submissão a essa autoridade que foi instituída por Deus. Obedecer e sujeitar são duas coisas que a gente encontra aqui. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Então, se o pastor foi instituído por Deus, a autoridade vem de Deus, então aqui está dizendo que nós devemos obedecer e sujeitar a eles. Tá? E são atos, essa sujeição, essa obediência, são atos que são decididos por quem vai obedecer, vai ser decidido por quem vai sujeitar. Eu não posso forçar sujeição. Forçar no sentido de determinar. Eu não posso determinar, você vai me obedecer. Pronto. Você vai sujeitar. Pronto. Não, são atos que envolvem a vontade. É um ato voluntário de algum grau que a pessoa faz. A decisão tem que partir do outro lado, não do líder. Tá? O líder não pode decidir. Essa decisão tem que vir de quem vai seguir. Agora, o motivo dessa decisão de obedecer, de sujeitar, ela é variado. Muitas vezes a pessoa obedece por medo. Muitas vezes a pessoa obedece por medo do próprio líder. Mas está errado. Tá? Está errado. A obediência que vem do medo é uma obediência muito infantil. Tá? Ela é necessária muitas vezes. Por exemplo, num lar, no começo, a criança ela vai obedecer aos pais. A primeira coisa deve ser o quê? A questão de medo. Medo de quê? Medo de uma varada.
Entendeu? Um bebezinho que não entende muita coisa, não vai se submeter a nada, não vai obedecer. Por quê? Porque ele não entende nada. Agora, quando a criança fica maiorzinha, já é mais um bebê, mas com seus 2 anos, por exemplo, 3 anos, ela já pode entender, mas ela não vai. Você não vai conversar com uma criança de 2, 3 anos para você fazer ela entender o porquê. Porque Deus fala, meu filho, que você tem que obedecer ao seu pai. Porque tem consigo bênção, meu filho. Ele não vai entender isso. Ele vai entender uma coisa, uma varada no traseiro, ele vai entender. Ele vai entender que quando desobedece papai e mamãe, ele vai sentir uma dorzinha aqui atrás, e ele vai ligar uma coisa com a outra, ele vai temer o pai. Agora, isso com 2, 3 anos. Com o passar do tempo, espera-se, se foi feita a coisa direitinho, corretamente, aqui não estamos falando sobre disciplina de crianças ou de criação, então não vou entrar em detalhes, mas com o tempo, aquela obediência infantil que provém do medo, ela deve amadurecer e deve agora ser uma obediência que vem de respeito pela autoridade, respeito pela posição que o pai tem, respeito por uma questão do que o pai faz, o que o pai fornece, a influência que tem. Ou seja, existe aquela obediência que vem do medo, mas é uma obediência muito infantil, muito imatura. E tem muito crente que submete ao pastor por essa obediência. Tem medo de quê? Ele vai me expulsar da igreja, que não é bíblico. Ou melhor, na igreja católica, ele vai tirar a minha salvação. Tecnicamente, um padre pode excluir alguém do céu. Pode excomungar alguém, está fora da igreja, está fora do céu, você não vai para o céu. Então você tem aquele medo daquela liderança, aí você obedece, mas é uma coisa infantil. Nós devemos temer o Senhor, mas que a Bíblia fala o quê? O temor do Senhor é o começo, o princípio da sabedoria. Nós devemos obedecer com sabedoria. Mas você vai chegar em sabedoria quando você tem um respeito que vem do medo, do temor de Deus. Por quê? Porque Deus pode, acabar com sua vida, acabar com sua saúde, tirar tudo que você tem. Então, devemos sim temer a Deus, mas nossa obediência a Deus deve ser começada baseando-se sim no medo, no temor do Senhor, mas ela deve amadurecer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ela deve amadurecer para uma obediência que vem de sabedoria, de entendimento, e respeito e conhecimento pelo o que e quem Deus é. Tá? Mas pode ser uma obediência que vem de coação. Eu vou obedecer que estou sendo pressionado, coagido, forçado, ameaçado. Mas não são formas boas de obedecer. Mas são formas de obedecer. Tá? Mas de todo modo é voluntário. Eu posso pressionar você a me obedecer, mas você é que precisa, em última instância, decidir me obedecer, seja por medo, coação, pressão, seja o que for. Respeito, obediência, seja o que for. Mas é você que precisa decidir se sujeitar e se obedecer. E sujeição ou submissão é o resultado da gente entender que os pastores o quê? Velam. Para velar, quer dizer cuidam, eles vigiam. Então, quando você percebe que o pastor tem autoridade na sua vida, por quê? Porque ele está cuidando de você, está vigiando por você, que o pastor vai prestar contas a quem? A Deus. Olha o que fala aqui, olha. Obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas. Eu vou prestar contas de vocês perante Deus. Então, eu não quero chegar lá e Deus fala, por que você fez isso? Eu não sabia. Que aí vão chamar o pastor. Quem foi o pastor dessa peça triste aqui? Foi o pastor Roberto. Chama ele aí. Pastor Roberto, ele está dizendo aqui que fez isso porque você falou que ele podia fazer isso, que você não ensinou isso para ele. Aí eu vou dizer assim, eu? Não. Está tudo no YouTube, Deus. Pode ir lá baixar no YouTube. Está tudo lá no YouTube, está tudo no Foshared lá, tá lá. Você pode baixar, tem o dia, tem a hora, onde eu ensinei. Mas aqui esse dia eu faltei ao culto. Problema seu, eu ensinei. Ou você estava no culto, mas você decidiu ignorar. Então veja bem, eu vou prestar contas. Então entenda. Eu não quero chegar no céu e ter que prestar conta de vocês. Vocês falam, não, mas o pastor não ensinou isso. Ou ele ensinou errado. Ou ele falou que podia. Ou ele disse que... Eu vou pregar, ensinar, aconselhar o conselho de Deus. Porque um dia eu vou prestar contas por suas vidas. Eu estou vigiando e velando. Então, quando a pessoa entende isso, então não fica aquela briga. Porque muitas vezes o crente olha o pastor como sendo o inimigo, o estraga-prazeres, o corta-barato dele. Gente, eu não estou aqui para cortar o barato de ninguém, estragar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Agora, quando você entende a autoridade do pastor e qual a finalidade da autoridade do pastor,
Fica muito mais fácil você se submeter e obedecer com entendimento. E não apenas por outro motivo, seja lá qual for. Tá? Então, tem que entender isso. E outra coisa, fala aqui, ó, para que o façam com alegria. Fazer o quê? Eu estou velando, vigiando por vocês, certo? Como pastor, para que eu faça com alegria e não gemendo. Ou seja, alegria está sendo contrastado com gemendo. Com alegria é porque está havendo obediência e sujeição, não a mim, mas à doutrina que eu estou trazendo. Mais uma vez, por isso que é importante, o pastor não está aqui para pregar opinião, o que ele acha, mas a palavra de Deus. Então não sou eu que estou aconselhando, mas Deus que está aconselhando através do pastor. Mas quando não tem alegria maior, na carta de João, lá no final do Novo Testamento, 1ª, 2ª, 3ª João, ele fala assim: não tem alegria maior do que ver os meus filhos andando na verdade. Pastor nenhum tem alegria maior do que ver a igreja andando na verdade, andando, obedecendo e se sujeitando, não ao pastor, mas à autoridade que foi dada de Deus ao pastor. Então, como disse Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não existe alegria maior. Agora fala aqui, para que façam com alegria. João falou, não há alegria maior que eu tenho de ver os meus filhos andando na fé, andando na verdade. E não gemendo. O que é gemendo? Gemendo, em vez de alegria, está assim, gemendo. Por quê? Não tem coisa pior do que você ver uma pessoa arruinando sua vida. Arruinando sua vida, peça por peça, desmantelando todas as oportunidades, desmantelando todas as vantagens que Deus tem dado para aquela pessoa, se comprometendo, se complicando, e você sabe que lá na frente a pessoa vai estar numa situação horrível, e provavelmente vai vir para você dizer: pastor, o que eu faço? Aí eu digo assim: o que você faz? Eu não sei. Agora, o que você poderia ter feito. E agora a gente tem que trabalhar com um monte de carro quebrado para ver se está para recuperar alguma coisa. Né? Então, é gemendo que a gente vê isso. Pessoas que estão se opondo. Paulo falou para Timóteo, né, que o homem de Deus não deve contender, mas ele deve ser apto para ensinar. Sofredor. Sofredor, a palavra do sofredor, liga-se com aqui. E orar por aqueles que resistem. Aquela palavra resistem, no grego, ele é refletivo. Aqueles que se resistem, aqueles que se opõem, que estão resistindo a si mesmos. Ou seja, estão se prejudicando. Para ver se Deus vos dará arrependimento. Para que se despertem e se soltem das cordas que o diabo está prendendo. Então entenda, gemendo. O homem de Deus ali, falando sobre o pastor, deve ser o quê? Sofredor. Por quê? Porque infelizmente, nem sempre a gente faz o pastorado com alegria. Muitas vezes o pastorado é feito gemendo. Por quê? Porque as pessoas não obedecem, não se sujeitam, fazem o que querem, são contra a palavra de Deus, quebram a cara. E todos eles vão chegar o dia que vão dizer: o pastor tinha razão. Talvez eu não ouça essas palavras, mas no coração deles, eles sempre dizem: o pastor tinha razão. A Bíblia estava certa. Talvez são orgulhosos demais para vir dizer isso. Alguns já disseram, algumas pessoas já votaram e disseram: pastor, uma coisa, você tinha razão. Outras pessoas, não. E outra coisa, eu não estou esperando ninguém tomar: isso aqui já votou, isso aqui não votou. Eu não mantenho lista nenhuma. Mas eu sei de uma coisa: no coração da pessoa, Deus deixa bem claro. Fala: está vendo? Deus deixa bem claro, está vendo isso aqui? Se você tivesse obedecido, se você tivesse ouvido, se você tivesse se sujeitado, não seria assim. Mas você desobedeceu, não sujeitou, você fez o pastor gemer, sofrer. Quer dizer, isso, Deus não está fazendo isso porque está fazendo o pastor sofrer, mas é a consequência. O salário do pecado é o quê? A morte. Sempre foi, sempre será. Não tem para onde correr. Quando você desobedece e não se sujeita às ordenanças de Deus, isso chama-se pecado, e pecado gera morte em várias áreas, em várias formas. Assim como salvação nem sempre quer dizer salvação espiritual, a morte não sempre quer dizer morte física e nem sempre quer dizer morte espiritual. Às vezes é morte dos seus relacionamentos, é morte do seu casamento, é morte das suas finanças, morte da sua saúde, morte da sua alegria, morte da sua sanidade. Será que o pecado não tratado pode levar a pessoa à loucura? Uma consciência pegada, uma consciência moída e remoída por pecado que não foi tratado.
Tá? Os hospícios do mundo estão cheios de muitas pessoas que o problema é esse, eles têm um problema espiritual de pecado. Não é um problema clínico, médico, é um problema espiritual da alma, que o pecado traz isso. Ou seja, em alguma forma vai gerar morte. Então, para que façam com alegria. Não tem coisa melhor do que você falar, tá vendo aqui o fulano? Repara, o fulano aqui, olha, ele obedeceu Deus, ele fez a coisa certa, olha como Deus abençoou a vida dele. Não tem coisa melhor, não tem alegria melhor para mim de ver alguém vencendo na vida, ver alguém tendo sucesso na vida, sendo abençoado na vida, sendo feliz na vida, contente na vida, Deus abençoando ricamente, e eu falar, sabe o que foi isso? Deus fez isso na vida dessa pessoa. Não tem coisa, alegria maior para pastor nenhum, pastor sério, né? Outros pastores, a alegria maior é ver uma oferta bem muito grande para comprar um jatinho novo, né? Aqui a minha alegria é outra. Agora a coisa mais triste, que traz sofrimento e traz gemer na minha vida, é ver uma vida estraçalhada, ou uma vida que está a caminho de ser estraçalhada e a pessoa se recusa a ouvir e obedecer. Tá? Então, sabe a pessoa que estraçalha a vida e vai para aquele caminho? Sabe o que é isso? A pessoa não entende a questão de autoridade pastoral. Ela olha para o pastor e não vê como autoridade de Deus para o meu bem. A autoridade de Deus para alguém que vai velar, vigiar, cuidar, se preocupar por mim. Não, ele vê alguém que quer se meter na minha vida. Deixa eu em paz. Fica se metendo. Eu não me meto na vida de ninguém. Tá? Agora, se me pedir conselho, eu vou dar o conselho de acordo com a palavra de Deus. Então, ele olha para o pastor como estraga prazeres. Olha para o pastor como alguém que vai atrapalhar a vida deles. A falha aí é o quê? Uma visão equivocada da autoridade pastoral e da autoridade de Deus. Porque se o pastor é instituído por Deus e a pessoa se rebela contra o pastor que é instituído por Deus, a pessoa está de fato se rebelando contra quem? Contra Deus. A pessoa está dizendo em efeito, Deus, olha, eu sei o que eu estou fazendo, fique longe da minha vida, fique fora da minha vida. E sabe uma coisa? Assim como pastor, eu faço igual a Deus. Deus fala, você não quer a minha vida? Tudo bem, estou fora. Quando você quiser, eu estou aqui. Só que chega um ponto que Deus fala, agora nem aqui eu estou mais. Leia Provérbios capítulo 1. Lá Deus fala, porque você não quis o meu conselho, nem minha administração, eu estou parafraseando, você vai me procurar, mas não vai me achar. Eu vou me esconder de você. Eu vou rir de você. Pastor, Deus fala isso? Provérbios capítulo 1, leia lá, segunda metade de Provérbios capítulo 1, está dizendo exatamente isso, mas estamos fugindo aqui do assunto um pouquinho. Então, veja só que interessante aqui. Então, não é útil, fala aqui, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por que não é útil? Eu falei no começo que o pastor é um ser humano, ele tem desencorajamento, ele tem dificuldades, tudo isso. Não é útil o pastor fazer o pastorado sem ser com alegria, mas com gemer, porque chega uma hora que o ser humano quebra. Eu conheço um pastor, por exemplo, não muito bem, mas eu conhecia melhor o pastor desse pastor, mas de todo modo. Chegou um belo dia que ele foi para a igreja e falou, gente, é o seguinte, eu vou deixar o pastorado, não sei. Está indo para outra igreja? Não, eu estou simplesmente sendo pastorado. O que foi, pastor? Algum problema? Você está desqualificado? Você está... Não, eu estou muito bem, minha vida é perfeita. Eu simplesmente perdeu a graça o pastorado. Ele falou, eu não quero mais ser pastor. Simplesmente, não quero mais. Eu não sei, mas eu pergunto, será que se não for talvez isso daqui não? Para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil? Pode ser, chega uma hora que o pastor fala, sabe uma coisa, agora quem não quer sou eu. Ele vai embora. Você sabe qual a média de um pastor? Eu estou falando sobre igrejas batistas independentes, estou falando sobre igreja de denominação, onde é a sede que decide quanto tempo o pastor fica onde e vai e vem para onde. Estou falando de igrejas independentes. Sabe qual a média que um pastor fica numa igreja? De 4 a 5 anos. A média. 4 a 5 anos. Por que será? Não sei, de repente é isso aqui. Não é muito bem nós ter um pastor que fica naquela igreja 40 anos. Agora, dificilmente alguém vai ficar 40 anos numa igreja se ele não está fazendo com alegria e está fazendo aquilo gemendo. Pense nisso. Se o pastor está pastorando uma igreja que ninguém obedece, ninguém se sujeita, ele não está fazendo com alegria, ele está gemendo, ele está sofrendo, ele, a família dele. Então chega um ponto que o pastor fala assim, sabe uma coisa? Eu acho que eu não quero mais ser pastor dessa igreja. Porque isso não vos seria útil.
Deus fala, eu coloquei um homem aqui para velar, liderar, aconselhar, pregar, se preocupar, se dar por vocês. Obedeçam ele, se sujeitem a ele, porque eu coloquei ele para o seu bem. Porque se não houver sujeição e obediência, ele não vai fazer com alegria, ele vai fazer gemendo, e ninguém faz nada gemendo por muito tempo. Chega uma hora que a pessoa fala, chega, para, não quero mais não. E Deus fala, vocês perderam a bênção que eu tinha para vocês, porque eu coloquei essa pessoa aqui. Está entendendo? O que acontece quando existe um problema na área da autoridade pastoral. Eu entendo que nunca vai ver uma igreja que está 100% obedecendo. Todo mundo, sempre vai ter aquele rebelde, sempre vai ter aquela pessoa que desobedece, sempre vai ter aquela pessoa que está um pé aqui, um pé ali. Isso existe, mas como um todo. Como um todo. Tá? Então entenda, essa questão de autoridade pastoral, ela é uma moeda com dois lados. Tá? A igreja precisa decidir obedecer e sujeitar, e o pastor tem que entender que ele tem que liderar. E liderar como? Liderar da forma correta, como nós vamos ver na semana que vem. Né? A parte do pastor, vimos muito aqui a parte da igreja, semana que vem vamos ver a parte do pastor e quais as responsabilidades que caem em cima dele. Então é preciso reconhecer e respeitar a autoridade pastoral para poder imitar. Né? A gente leu aqui, se você voltar comigo para o versículo 7, olhe comigo no versículo 7 de Hebreus 13. Tá? De onde é que vem essa questão de respeitar e reconhecer a autoridade pastoral? Hebreus 13, 7 fala assim: lembrai-vos os vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais o quê? Imitai, atentando para a sua maneira de viver. O que é isso, atentar para a maneira de viver? É simplesmente o quê? Você vê o exemplo deles. Então note como tem que ter um exemplo. O pastor tem que viver de um certo modo para que as pessoas possam ver e possam imitar. Agora, se você não respeita, não obedece, não se sujeita à autoridade pastoral, você não vai querer imitar aquilo. Muito pelo contrário. Tudo que ele é, eu não quero ser. Tudo que ele faz, eu não quero fazer. Tudo que ele falar, eu quero fazer o contrário. Então, você não vai imitar porque você não respeita aquilo. Sabe por quê? Jogador de futebol. Interessante, né? O Neymar chega lá, faz um corte de cabelo ridículo, bota uma estrela aqui no cabelo e raspa o resto. No outro dia, tem um monte de jovem que fizeram o quê? A mesma coisa no cabelo deles. Aí o Ronaldinho chega lá e bota uma coisa aqui no nariz. No outro dia, está todo mundo com coisa aqui no nariz. Por quê? Porque eles estão se obedecendo e seguindo, imitando alguém que eles têm como autoridade. Triste a pessoa que tem um atleta como autoridade e não o seu pastor, por exemplo. Mas acontece. Você vê artistas famosos que começam a vestir tal coisa, no outro dia está todo mundo copiando, igual os robozinhos. Atleta coloca uma tatuagem aqui, no outro dia todo mundo botando tatuagem aqui. Por quê? Eles estão imitando quem? Eles estão imitando quem eles respeitam. Eles estão imitando quem eles querem ser igual. E essa palavra sujeitar está ligada com imitar. A fé dos quais imitai. Tem que imitar, sabe quem? O pastor que está dando um exemplo, atentando para a sua maneira de viver. Então veja bem, esse atentar e imitar só vai acontecer se houver sujeição e obediência à posição e autoridade pastoral. Então é uma responsabilidade que vai dos dois lados. Não é? Dos dois lados. Olhe comigo para 1 Tessalonicenses, que nós lemos agora há pouco, versículo 12 do capítulo 5. Não é? E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós o Senhor, e vos admoestam. 1 Tessalonicenses 5,12. Reconheçais. Esse reconheçais é uma palavra interessante. Essa palavra reconheçais significa, a palavra grega, ela literalmente significa olhar com atenção. Colocar os olhos e fitar com os olhos. Essa palavra reconheçais. Agora, para você olhar, tem que estar acontecendo alguma coisa para você olhar. Não é só o que está sendo falado, mas o que está sendo feito. E olhe comigo aqui também, a palavra presidem sobre vós. Esse presidem vem de presidente. Presidente é o quê? É uma autoridade. Então aqui está dizendo que os pastores, eles presidem, eles são presidentes. Esse presidir vem de presidente, de autoridade. Tá? Reconheçais, ou seja, olhe, fite os olhos, quer dizer, não ignore. O oposto de reconhecer é assim, eu estou aqui, ó, aí o Igor lá fala, ei pastor, pastor, e eu aqui, ó. Eu não estou reconhecendo, não estou
atentando para ele, eu estou ignorando ele. Seria o oposto de reconheçais. Tá? O reconheçais é você fazer isso, você colocar os olhos e pronto. Então nós temos que reconhecer, atentar os que trabalham entre nós, ficar de olho, ficar de atenção. Os que presidem sobre nós, sobre vós, para quê? Para você poder imitar, você poder estar vendo o que está acontecendo. Tá? 1 Pedro 5,3, vamos voltar para Pedro rapidinho aqui, estamos terminando hoje. Né? Agora, essa decisão de obedecer e sujeitar está com o indivíduo. E não pode ser imposta pelo pastor, como nós vimos aqui em 1 Pedro 5,3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Tá? Eu não posso forçar ninguém a me obedecer. Eu não posso forçar ninguém a fazer nada na igreja. Eu posso dar oportunidade, eu posso chamar, convidar, mas eu não posso forçar ninguém a fazer nada na igreja. Se não quer fazer, não faça. Fazer o quê? Vou pegar um chicote e tchá, tchá. Não se força. Por quê? Não se trabalha assim. Mas não fala aqui que reconhecer os irmãos que presidem? Exatamente. Vocês, a igreja, deve olhar para o pastor como alguém que preside, alguém a ser obedecido, alguém a ser sujeito, alguém a ser submetido. Eu tenho que tratar vocês como alguém que preside. Agora, não posso forçar vocês a fazer isso. O pastor não tem essa autoridade. Eu não posso ter o senhorio, o domínio de ficar mandando, você vai fazer isso. Não. Então, é voluntário. Agora, tem que ter esse entendimento. E não tem como fugir da verdade da questão da autoridade pastoral. E tem que ser entendido tanto pelo pastor quanto pela igreja, para que tenha saúde no corpo de Cristo. Senão, tudo vira bagunça, tudo vira o caos, a gente vê quanta confusão tem, tanta igreja por aí. E muitas vezes, um dos motivos básicos, não o único, mas um dos motivos, é essa questão de autoridade pastoral. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre o lado pastoral, sobre o que cai no lado do pastor em relação à autoridade. Nós vamos falar sobre a autenticidade da autoridade pastoral. E vamos orar. Amado Pai, obrigado